E aí, você sabe o que é o seguro DPVAT? Você sabe quando terá o direito de receber esse seguro? Você sabe quais são os procedimentos e documentos que são necessários para receber o seguro DPVAT? Você sabia que os valores são de até R$ 13.500? Se você possui essas dúvidas, você precisa assistir o nosso vídeo de hoje até o final. Imagine uma situação em que você se acidenta enquanto dirige o seu automóvel, né? Então, neste caso, eventualmente, você poderá ser indenizado se o ocorrido ele estiver em uma dessas situações. Em caso de acidente de trânsito que resulte morte, em caso de acidente de trânsito que tenha invalidez permanente, ou o terceiro e último caso, nos casos de acidente de trânsito, que tenham a necessidade de reembolso de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas. E antes de começar com o tema, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado e assessor parlamentar. Eu sou formado em Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui na USP, em São Paulo, e acho que conhecer esse tema ele é extremamente relevante, seja para eventualmente receber o seguro em que o próprio motorista esteja envolvido, por exemplo, ou para orientar familiares e amigos que se envolverem em acidente de trânsito. Mas veja que o motorista não é o único que tem direito de receber o seguro e a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, tá? Então vamos lá, vamos entender o seguro DPVAT. DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. É o chamado seguro obrigatório e que é pago anualmente junto com a primeira parcela do IPVA ou por uma cota única posteriormente. E veja, o pagamento do DPVAT ele garante a indenização em caso de acidente de trânsito que resulte em morte ou invalidez permanente, e também ele abarca aí o reembolso de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas. Vamos falar um pouco de lei, ó. A obrigatoriedade do seguro ela está prevista na Lei 11.482 de 2007 pela Lei 6.194 de 74 e tem por finalidade, tem por objetivo que todas as vítimas de acidente de trânsito em todo o Brasil fiquem amparadas, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres, independente de quem seja o culpado do acidente de trânsito. E atualmente a administradora do DPVAT é a seguradora Líder, que é uma empresa privada. Um ponto também que é bastante importante é que não é necessário intermediários para a solicitação do seguro. Então a própria vítima de acidente de trânsito, ela pode solicitar o seguro, mas também um familiar ou um procurador também pode se dirigir a um posto da companhia seguradora e apresentar os documentos necessários, como por exemplo o boletim de ocorrência policial, a certidão de óbito, o relatório médico, os comprovantes de gastos médicos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os documentos, tá? Então, conforme o tipo de acidente, a gente vai ter os documentos necessários para a sua comprovação. E sempre lembrando que o seguro DPVAT ele cobre indenização em casos de acidente de trânsito que resulte morte ou invalidez permanente, e também nos casos de reembolso de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas, ou seja, os documentos apresentados eles deverão estar relacionados ao resultado do acidente. Quando houver morte, por exemplo, será indispensável, dentre outros documentos, a certidão de óbito. A seguir, vamos explicar melhor cada um desses pontos que eu já mencionei aqui, tá? E para ficar um pouco mais claro, vamos continuar através dos sistemas de perguntas e respostas para sermos um pouco mais didático e transformar o direito numa coisa mais fácil para que todos possam entender. Então, quem pode ser indenizado pelo seguro DPVAT? O seguro DPVAT ele beneficia motoristas, passageiros e até mesmo pedestres, independentemente do número de envolvidos no acidente, tá? Incluindo estrangeiros que estejam no território nacional, aqui no Brasil. E assim o DPVAT ele cobre acidentes de trânsito ocorridos em todo o Brasil. E indeniza ou reembolsa individualmente todas as vítimas do acidente, transportadas ou não pelo veículo acidentado, de maneira simples, gratuita e sem intermediários. Ou seja, mesmo que você não esteja no veículo acidentado, se de um acidente de trânsito houver lesão, você poderá ser indenizado pelos gastos médicos que tiver.
Esse é só um exemplo dentre as 3 situações que o seguro DPVAT ele acaba abarcando. Então, para resumir, quem pode ser indenizado pelo DPVAT? Motoristas, passageiros e pedestres. E quais são os tipos de indenização ou de ressarcimento que são cobertos pelo seguro DPVAT? Os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, eles compreendem as indenizações por morte, a indenização por invalidez permanente e o ressarcimento pelas despesas de assistência médica decorrentes do acidente. E lembrando que isso vale para cada vítima. Então, para cada um dos motoristas envolvidos no acidente, para cada passageiro que eventualmente esteja no automóvel e para cada pedestre que tenha se ferido, se lesionado por conta do ocorrido. E aí talvez um dos fatores mais importantes é quais são os valores que o seguro DPVAT ele vai pagar. Então o DPVAT ele paga R$ 13.500 no caso de morte, e neste caso obviamente será um dependente do falecido que irá receber a indenização. Já nos casos de invalidez permanente, o seguro DPVAT ele vai fazer o pagamento dos mesmos R$ 13.500, mas aí para a pessoa que se acidentou e que é declarada inválida ou algum familiar eventualmente que tenha a procuração do acidentado. E já nos casos que a vítima apenas se lesionou, mas está totalmente recuperada, o DPVAT ele paga até R$ 2.700, mas aí como uma forma de reembolso à vítima pelos gastos médicos. Mas neste caso, as despesas de assistência médica e suplementares elas devem ser devidamente comprovadas, assim como os valores gastos. Então é bastante importante a gente lembrar que só recebe esse limite de R$ 2.700 aquele que consegue comprovar, por exemplo, por nota fiscal, os gastos que teve em decorrência do acidente de trânsito. Agora fique bastante atento. O prazo que eu tenho para solicitar o pagamento do DPVAT. Qual será o prazo? Então a solicitação de indenização por morte e por reembolso de despesas médicas, ela deve ser feita até 3 anos após do registro do acidente. Então se você tem algum familiar que entrou em óbito em decorrência de um acidente e ainda não recebeu o seguro DPVAT, ele pode ser ainda solicitado, desde que, como a gente já mencionou, esse acidente não tenha mais de 3 anos. E os mesmos 3 anos são contados para o reembolso de despesas médicas. Já no caso de invalidez permanente, o prazo de 3 anos ele é contado não da data do acidente, da data do registro dos fatos, mas a partir da ciência inequívoca da incapacidade para o trabalho. Existem alguns eventos que não são cobertos pelo DPVAT? Existem. Então vamos prestar atenção aqui. Então não serão cobertos pelo DPVAT os seguintes casos: acidentes com trens, barcos, bicicletas e aeronaves e qualquer outro tipo de veículo que não esteja obrigatório o registro no Detran. Também não será coberto pelo seguro os danos materiais causados por colisão, roubo ou furto de veículos. E no caso dos acidentes de trânsito ocorridos fora do território nacional, eles também não são passíveis de indenização. E por óbvio, para fins do seguro DPVAT, não adianta solicitar o seguro para acidentes não decorrentes de trânsito. E já chegando ao final, quais os documentos eu preciso para apresentar o seguro? Então vamos relembrar os 3 casos indenizáveis: as indenizações por morte, a indenização por invalidez permanente e o ressarcimento pelas despesas de assistência médica. Cada uma dessas situações vai exigir uma documentação específica. Para o caso de morte decorrente de acidente de trânsito, será necessário apresentar, então, os documentos que comprovem o acidente. Então, via de regra, será o boletim de ocorrência policial, os documentos que comprovem a morte do beneficiário e a sua relação com o acidente de trânsito, e aí, via de regra, será a certidão de óbito do falecido, e por fim, os documentos que comprovem que o solicitante ele é beneficiário do falecido. Já para o caso de invalidez decorrente de acidente de trânsito, será necessário apresentar, então, os documentos que comprovem o acidente, via de regra será também aqui o boletim de ocorrência policial, os documentos que comprovem a invalidez permanente do beneficiário e a sua relação com o acidente de trânsito. Então, via de regra, será, por exemplo, um laudo médico. E também
os documentos que comprovem que o solicitante ele é o verdadeiro beneficiário, ou seja, por exemplo, um documento de identidade. E para o caso de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, será necessário apresentar os seguintes documentos. Olha, tome nota. Os documentos que comprovem o acidente. Via de regra será o boletim de ocorrência policial. Note que o boletim de ocorrência policial ele é sempre exigido para todas as situações. Então, teve um acidente, gerou lesão, não se esqueça de fazer o boletim de ocorrência policial. E nessa situação de reembolso, a gente vai precisar também de documentos que comprovem os pagamentos de despesas médicas da vítima. Então fique atento para sempre guardar principalmente as notas fiscais dos gastos com remédio e consultas médicas, por exemplo. Tá? Lembrando que o DPVAT ele só cobre as despesas até o limite de R$ 2.700. E por fim, também serão necessários documentos que comprovem que o atendimento médico se deu por conta do acidente de trânsito. Então, via de regra, será o laudo médico. E por óbvio, nessa situação, também será necessário o RG do interessado. Neste ponto, meus amigos, para o caso específico de ressarcimento de despesas médicas, um fator importante de ser ressaltado é que se o atendimento médico se deu no SUS, em um hospital público, aí não haverá ressarcimento a ser solicitado. É isso, amigos e amigas, conseguimos desenvolver bastante o tema do seguro DPVAT, que cobre a morte, a invalidez permanente e os gastos médicos decorrentes de um acidente de trânsito. Mas mesmo depois dessa explicação, caso restem dúvidas, nos procurem nas redes sociais, onde estamos sempre à disposição para ajudá-los. Então pode postar aqui abaixo desse vídeo no YouTube, pode nos procurar no Instagram e no Facebook. E antes de terminar, é preciso ressaltar que para solicitar o seguro DPVAT, basta o interessado ir pessoalmente até um posto de atendimento da seguradora líder. Não sendo preciso a contratação de terceiros, qualquer pessoa pode fazer a solicitação. Se essas informações foram relevantes, clique no joinha, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sino de notificações. No nosso canal, nós damos dicas jurídicas simples para que o cidadão conheça todos os seus direitos, como os que a gente passou hoje, por exemplo, no caso do DPVAT. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, principalmente para aquelas pessoas que você tem ciência que se envolveu em um acidente de trânsito com vítima, ou seja, que tem a lesão corporal e esteja abarcada pelas situações que a gente mencionou aqui, que o seguro acaba indenizando. E caso tenha dúvidas, como a gente já falou, críticas ou sugestões, entre em contato conosco, pode ser por todas as nossas redes, mas também pelo nosso e-mail, renato.ramos.silva@usp.br. Não se esqueça do nosso canal no Instagram e também no Facebook, com dicas jurídicas diárias para a população em geral. Basta procurar por 30 anos sem novidades. Ajude a divulgar o nosso canal e até um próximo vídeo. Um forte abraço a todos.